Conteúdos: Geometria espacial métrica 1. Posições relativas: ponto e reta. Habilidade: identificar as características de ponto e reta. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de matemática aqui com o professor Alexandre dos Santos. Bem, falaremos nas nossas aulas sobre geometria plana. Então, não podemos deixar de lado uma pessoa muito importante na geometria plana, que é chamada até o pai da geometria plana, Euclides. Então, vamos assistir um vídeo agora falando mais sobre ele. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de matemática aqui com o professor Alexandre. Iremos falar nessa aula e nas outras de geometria plana. Então vamos falar um pouco sobre um cara muito importante. Euclides foi um matemático lá de Alexandria, no Egito. Ele é chamado de pai da geometria. Escreveu um livro muito importante, Elementos de Euclides. Foi professor de matemática na Escola Real de Alexandria. Ele nasceu provavelmente em 300 anos antes de Cristo, em pleno florescimento da cultura helenística, quando Alexandria era o centro do saber da época. Muito antes dele, a geometria já era assunto no Egito. Era usada para medir terrenos, para projetar as famosas pirâmides. Tão famosa a geometria egípcia, de que matemáticos gregos como Tales de Mileto e Pitágoras iam ao Egito para ver o que havia de novo na matemática naquela época, em termos de linhas e ângulos. Muito bem, agora nos veremos nas nossas aulas de geometria plana e você já conhece um pouco mais de Euclides de Alexandria. Muito bem, não poderíamos deixar de falar de Euclides, o pai da geometria plana, né? Vimos que esses conceitos primitivos, eles vêm há muito tempo, 300 anos antes de Cristo. Então vamos ver agora mais um pouco sobre essas noções primitivas. Acompanhe aqui comigo. Noções primitivas da geometria. As noções primitivas da geometria são o modo como compreendemos os elementos matemáticos que dão base para a construção dos conhecimentos geométricos. Olha como é importante, né, compreender essas noções, porque elas dão base para a construção dos conhecimentos geométricos que nós teremos. Uma base forte, né? Temos que ter uma base forte, temos que conhecer essa base. Então, vamos lá. Na geometria euclidiana, vejam aí, ó, né, de Euclides, ponto, reta e plano são considerados noções primitivas. O que isso significa? Ó, eles não possuem definição. Então, nós não vamos definir o que é ponto, o que é reta e o que é plano. Mas nós teremos aí algumas características, ok? Vamos, então, ver algumas características do ponto. Muito bem, vamos ver, então, o ponto. Ele é adimensional. O que isso significa? Não possui dimensão. Lembrando que esse A na frente do dimensional, né, ele é um prefixo de negação. Tá? Então, não possui dimensão. Não tem tamanho, não tem massa, nem volume. Ok? Os pontos são usados para representar localizações no espaço. Representamos os pontos com letras maiúsculas do alfabeto latino, o nosso alfabeto. Ok? Então, vemos aqui comigo. Ó. Vamos colocar um ponto. Olha só. Então, nós temos aqui o nosso ponto, né? O ponto
P. O nome dele, então, é P. Demos uma letra maiúscula. Ok? Simples assim. Vamos ver a reta agora. Acompanhe comigo. Então, a reta é um conjunto de infinitos pontos colineares. O que isso significa colineares? Colineares. Eles estão na mesma linha, na mesma reta. Eles estão localizados de tal forma, que se traçarmos uma reta, todos eles estão contidos nessa reta. Ok? Então, pontos colineares e subsequentes. Uma reta é unidimensional. Vejam que nós tínhamos o ponto que é adimensional, não possui dimensão, e agora nós temos a reta. De uma, unidade, uma dimensão, ok? Uma reta não tem origem nem extremidade. Ela é infinita, ok? Representamos as retas com letras minúsculas do alfabeto latino. Muito bem. Vamos aqui, então. Olha só. Temos aqui vários pontos colineares, E aí, a nossa reta. Vamos dar um nome para a reta? Vejam que nós estamos aqui falando da reta R. E esse R não pode ser maiúsculo. Então, se estamos falando de reta, letra minúscula. Falando de ponto, letra maiúscula. Ok? Vamos ver alguns postulados? Acompanhem. O postulado é uma proposição que, apesar de não ser evidente, é considerada verdadeira sem discussão, tá bom? O postulado é uma afirmação aceita sem demonstração. Veremos alguns postulados que relacionam as noções primitivas apresentadas anteriormente. Então, nós temos agora o postulado da reta. Em uma reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos. Então, acompanhe aqui comigo. Uma reta, bem como fora dela, nós temos infinitos pontos. Vamos lá? Olha aqui. Então, temos vários pontos aqui. A, B, C, D, E, F, G. E vejam que nós temos pontos colineares e tracemos uma reta R nesses pontos, pontos pertencentes a uma mesma reta são ditos colineares entre si. Temos o B, C, D e E. Pertencem a qual reta? A reta R. Muito bem. E outros pontos, professor? Ponto A, ponto F, ponto G. Os pontos A, F, G, o que a gente tem aqui? Dá para visualizar de forma bem simples. Não pertence, Não pertence à reta R. Estão fora. Muito bem. Temos infinitos pontos na reta e infinitos pontos fora dessa reta. Vamos ver mais alguns postulados. Acompanhe aí. Por um único ponto passam infinitas retas. Olha como é a demonstração. Olha só como é simples, Nós temos um ponto, P, letra maiúscula, e aí vamos colocar aqui algumas retas. Reta R, reta S, E a reta T. Muito bem, temos aqui as nossas 3 retas. Mas podemos colocar mais retas, passando por esse ponto P aqui? Sim. Quantas retas? Infinitas retas. Tudo bem? Vamos para mais alguns postulados aí. Vamos lá. 2 pontos distintos determinam uma única reta que os contém. Vamos lá. 2 pontos distintos. O que significa distintos? Diferentes. Não estamos falando do mesmo ponto. Estamos falando de 2 pontos diferentes. Eles determinam uma única reta que os contém. Então, vamos lá. Colocamos o ponto A, ok? E agora vamos para um outro ponto, Vamos aqui chamar o ponto de B, letras maiúsculas, ok? Traçando uma reta R. Então, 2 pontos distintos, temos uma única reta. Muito bem, precisamos de 2 pontos aqui, então, para traçarmos uma reta. Além de retas, e se nós pegarmos um pedaço dessa reta e fizéssemos um corte nessa reta? Como seria? Nós daríamos um outro nome para ela. Ou poderiam ser segmentos de retas ou semi-retas.
vamos ver então semirretas. Olha só. As semirretas, elas possuem um ponto inicial, tá? Mas não um ponto final. Elas são unidimensionais e possuem infinitos pontos. Vejam que ela tem essa mesma característica, né? Unidimensional, né? Essas características aí, e possui infinitos pontos. Igual da reta. Qual é a diferença, né? Ela tem um ponto inicial, mas não possui um ponto final. A notação usada para semirretas é essa aí, né? Ó, AB e uma flechinha em cima, né? Vejam que a seta ela está indicada só para um lado, indicando que ela começa, mas não tem fim. Em que A é o ponto inicial e B é a direção para onde a semirreta segue, tá? Poderíamos colocarmos outras letras aí, O, E, independente, tá? Mas vamos utilizar aqui o A e B para ficar mais fácil. Vamos lá. Então acompanhe aqui comigo. Vamos começar então no A. Temos um ponto B. Teremos início no A, né? E seguindo por B, nós temos aqui então, olha só, a nossa semirreta AB, tá? O que eu falei, se nós tivéssemos aqui um ponto O, né? Às vezes é utilizado o O de origem, né? Usando sempre a primeira letra das palavras. E um outro ponto aqui, tá? Seria, digamos, ponto R, ponto G, digamos, O e G. Nós teríamos aqui, então, O e G, tá? Muito fácil, né? Então, falamos de reta, falamos de ponto, falamos de reta, falamos de semirreta, né? Nós temos aqui agora. E se nós pegarmos esse ponto A e o ponto B e considerarmos somente esse pedaço aqui, como seria? Segmento de reta, isso mesmo. Vamos dar uma olhada então. O que é um segmento de reta? É a parte de uma reta que pode ser medida. Então, somente agora que nós iremos conseguir aí medir, né, uma coisa aí na reta. Então, nós vamos medir. Temos aí o segmento de reta. Então, se nós medimos, ele não é ilimitado, né? Agora, ele tem um limite, ele tem um tamanho. Então, uma parte da reta que possui agora ponto inicial e ponto final. Vamos lá. E aí ele fica assim, ó, gente. Vamos colocar o ponto aqui, um ponto A. E o ponto B. Muito bem. E agora, ó, nós vamos considerar somente, né, esse pedaço aqui da nossa reta, que vai de A, ponto inicial, até B, ponto final. Notação. A, B. Vejam aqui que nós temos aqui somente o tracinho, né? Indicando que ele é um segmento. Que ele começa no A, né? E termina aqui no B. Tá? E nós vamos utilizar esses conceitos primitivos, essas noções, né? Na geometria plana. Muito e muitas vezes, tá bom? Vamos para um exemplo? Vamos lá, acompanhem comigo. O nosso primeiro exemplo aí, ele diz o seguinte. A respeito das dimensões necessárias para a existência de uma reta, assinale a alternativa correta. Ok? Então, olha só. Eu vou fazer a releitura aqui. A respeito das dimensões necessárias para a existência de uma reta. Só, estamos falando aqui da reta. O que está pedindo? Para dizer qual dessas sentenças é verdadeira. Tá? Então, tem que cuidar bastante, porque muitas vezes, né, nós temos lá pedindo a falsa. Então, aqui a verdadeira, a correta. Na letra A, as retas são figuras adimensionais. Vejam aqui, ó, adimensionais. Ou seja, sua dimensão é zero. O
que isso significa? Não possui dimensão. Então, estamos falando da reta, né? Isso acontece porque as retas são conjuntos de pontos. E os pontos são figuras que não possuem dimensão. Veja bem, ele quer deduzir aqui que como as retas são formadas por pontos, né, colineares, né, infinitos pontos, ela seria adimensional, porque ela é formada por algo adimensional, né? Mas não, nós vimos que as retas não são adimensionais. Ela possui, sim, uma dimensão. Então, a letra A não é correta. Está falando aqui que as retas são adimensionais e elas não são. Ok? Vamos aqui para a letra B. Na letra B, diz o seguinte: as retas são figuras unidimensionais. Uni, né, de unidade aqui, uma. Unidimensionais. Ou seja, existe em uma única dimensão. E aí, gente? Está correto ou não? Sim, né? Acabamos de ver que as retas são unidimensionais. A gente pode... Nós teremos um comprimento numa reta, mas não teremos mais de uma dimensão. Jamais. Então, unidimensionais. Então, na letra B, nós verificamos aqui que está correto. Mas vamos verificar aqui todas elas. Letra C. Na letra C, as retas são as únicas figuras unidimensionais que existem. E aí, eu lhes pergunto, quais são as outras figuras unidimensionais? Seria essa aí a pergunta que nós faríamos, né? Quais são as outras? Se elas, ou elas são as únicas ou não. Nós vimos, né, que nós temos a semi. Deixa eu botar aqui 2. Nós vimos, então, ó, aqui uma reta, né? Indicando aqui as setas para as duas setas seguindo para o infinito. Nós podemos botar um ponto aqui e fazer um corte numa reta, formando uma semi-reta, né? E nós vimos também o segmento de reta. Então, nós temos aqui, né, 3 figuras. Então, não são as únicas figuras as retas, pois nós temos aqui a semi-reta, o segmento de reta, que são unidimensionais também. Então, a letra C não é correta, né? Não é verdadeira. Na letra D, as retas são bidimensionais. Bem, agora que nós vimos que as nossas retas são unidimensionais, né? Então, nós já sabemos que isso aqui não é verdade. Bidimensionais. Assim, é possível medir tanto o comprimento quanto a largura de figuras sobre uma reta. Jamais, né? Não é verdadeiro. Na letra E, as retas são figuras tridimensionais. Por isso, é possível encontrar retas no espaço tridimensional. Vejam que a sentença, né, essa frase, ela tenta te iludir, né? Ora, sabemos que as retas são unidimensionais, possuem uma dimensão. Então, verificamos todas e vimos aqui que a resposta é a letra B. As retas são figuras unidimensionais, ou seja, existem em uma única dimensão. Ok? Muito importante, né, nós entendermos bem
essa base, como eu falei, né? Uma base forte vai fazer com que compreendamos aí o restante de todo o conteúdo de geometria, né? Plana, espacial. Então vamos aqui para o nosso exemplo 2. Considerando as definições dos elementos que compõem a geometria plana, é falso afirmar que, olha só, a gente viu no exemplo 1 que é correto afirmar. E aqui está pedindo, ó, é falso afirmar que. Isso é muito importante, né? Lá na hora de fazer a sua avaliação, seja lá qual avaliação você for realizar, né? A leitura do que se pede, né? Então, muitas vezes os alunos fazem a leitura rapidamente, né? E veem como a outra foi correta, né? E faz a leitura aqui e já vai para a letra A, para a alternativa A. Vamos aqui acompanhar. Na A diz o seguinte: um segmento de reta possui 2 pontos que delimitam o segmento. Verdadeiro. Aí você está desatento, fez a 1, né, o exemplo 1, e na 2 está pedindo que é falso. Então o aluno vai lá, já leu a primeira, sabe que é verdadeira, e muitas vezes já coloca a letra A. Então, isso é importante. Fazer sempre a leitura, ter bastante atenção na hora de resolver uma questão. Tá bom? Então, agora nós estamos procurando a falsa. Procuramos no exemplo 1 a verdadeira e agora a falsa. Então, na letra A, um segmento de reta possui 2 pontos que delimitam o segmento. Isso é verdadeiro ou é falso, né? A gente está procurando a alternativa falsa. Um segmento, nós vimos aí que o segmento começa num ponto e também tem um ponto final. A, B, né? Aqui nosso segmento AB. Então, o segmento de reta possui 2 pontos, A, B, que delimitam o segmento. Aí você pode até ter, né, uma dúvida aqui na palavra, o que é delimitar, né? Muito bem. Se você sabe o que é delimitar, você sabe que essa alternativa é verdadeira, né? Ó, ele que delimita, ele que dá o limite, né? Quem é que dá o limite aqui? O A e o B. Começa no A, termina no B. Ok? Então é verdadeiro. Novamente eu falo da importância, né, de entendermos aí a nossa língua portuguesa. Tá? Vamos para a letra B. Na letra B diz o seguinte: é impossível determinar o comprimento de uma reta. E aí, gente? Estão pensando aí? Vou colocar aqui, ó. Uma reta, né? Muito bem. É possível determinar o comprimento de uma reta? Não é possível, né? Então, é impossível mesmo determinar o comprimento de uma reta. Tá? Ela é ilimitada. Não tem limites, né? Então, verdadeiro. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Apagar aqui. Verdadeiro e verdadeiro. A e B. Letra C. Todos os pontos são especificados na matemática como adimensionais. Então, ponto. Deixa eu botar um pontinho aqui. Ao vermos um ponto, né? Ó, coloquei um ponto aqui, vou colocar um outro ponto aqui. Né?
colocar um outro ponto aqui, dizer que isso aqui é um ponto. Se eu digo que ele é um ponto, né, vejam que eles têm tamanhos diferentes, professor. Então ele tem tamanho. Não, ele não possui tamanho, tá? Nós fazemos aí o ponto, né? Um tamanho, outro de outro, né? De forma só para deixar mais explícita ali. Mas eles não têm tamanho, tá bom? Eles não têm dimensão. Se eu digo que ele é um ponto, ele não possui dimensão, ó, dimensional, e quando tem esse A, né, de negação, não possui dimensão. Então, os pontos na matemática são adimensionais. Todos os pontos são especificados na matemática como adimensionais. Verdadeiro. Verdadeiro. Letra D. Uma semirreta é uma linha que apresenta somente uma direção e sentido, partindo de um ponto de origem. E aí, gente? Ó, lendo novamente. Uma semirreta é uma linha que apresenta somente uma direção e sentido, partindo de um ponto de origem. E aí nós vamos lembrar da semirreta. Né? Colocando aqui, tem partindo de um ponto de origem, né? Vamos continuar aqui com a letra A. Ele tem uma direção e sentido. Está correto, né? Porque se eu colocar aqui, então, provavelmente, né? A falsa aí está na letra E, mas porque já vimos que todas as outras, ó, são verdadeiras. Na letra E diz o seguinte: um ponto não pode ser atravessado por mais que uma reta. Viu bem, né? Nós vimos aí que quantas retas podem passar por um plano, né? Por um ponto, desculpe. Deixa eu voltar aqui. Ó, fazer um ponto, né? Coloquei aqui uma reta. Outra reta. Outra reta. Outra reta. Então eu posso colocar, né? Infinitas retas, são infinitas retas, passam por um único ponto. Ok? Então, na letra E, é falso que um ponto não pode ser atravessado por mais que uma reta. Falso, falso, falso. Ok? Vamos para um outro exemplo? Olha só, nosso exemplo 3. Identifique as retas, semirretas e segmentos de retas apresentados a seguir. Então, aqui vai ficar mais fácil, né? Vamos colocar aqui, ó, só para... Deixa eu... Peraí. Aqui. Ponto aqui. E um pontinho aqui. Vamos colocar também aqui, ó. Um pontinho aqui. E um pontinho aqui. Vamos lá. Vamos analisar então esse aqui. Olha só. Nós temos então, ó, nesse exemplo, o que nós temos? Uma reta, um segmento de reta ou uma semirreta. Bem, nós temos um ponto inicial, que agora aqui está O, né? Ele passa por um ponto aqui A e segue infinitamente. Nós podemos representar, né,
ele como O, passando por A, né, na origem. Então, ele segue, né, passando por A. Então, essa aqui é uma semi-reta, exatamente, tá? Vamos analisar essa imagem aqui. Nós temos, então, vamos colocar aqui, ó, para facilitar, umas setinhas, né, indicando que segue infinitamente, tanto para um lado quanto para o outro. E nós temos, né, a letra S. Tá? Lembrando que essa letrinha aqui é minúscula. Tá? É o que aí? É uma reta, né? Uma reta. Reta S. Deixa eu só voltar aqui. Reta. Aqui, né? Vamos colocar as nossas setinhas, né? Então aqui, nessa outra, ó, vamos colocar aqui as setinhas. Letra V, tá? Lembrando que esse V é minúsculo. Então, uma outra reta, né? Então temos a reta S, a reta V. Aqui nós temos dois pontos delimitando, né? Limitando, botando aqui, ó, limites. Então nós temos aqui um segmento de reta, né? Um segmento. Nessa outra, nós temos aqui, ó, um ponto inicial, começa no T, passa pelo ponto Z e segue. Então, nós temos aqui uma outra semi-reta, né? Ó, T começa no T, passa por Z. Aqui, maiúsculos, né? Porque estamos falando de pontos. Aqui, ó, X e Y, né? Maiúsculos. E U, outro segmento, né? De reta. E agora, nosso último aqui, ó, nós temos e vamos colocar uma letrinha aqui. E agora? Nós temos uma reta R, né? Com um ponto Q e um ponto P. Ok? Fácil, né? De verificarmos aí. Acredito que vocês tenham compreendido, né? Não compreendeu? Dá uma olhada, né? Revisa, ok? Que isso são as bases da geometria. É muito importante compreendermos, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau a todos.